pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Careca Connection e hoje estamos aqui com o único, o incrível, o máximo Marco Antônio. Sou eu. Vocês não estão vendo a cara dele agora, mas ele adorou. Bom, hoje vamos falar sobre a infância do meu pai. Não a infância, mas a época jovial do meu pai. Meu pai, como vocês sabem, tem 73 anos. Ele cresceu em São Paulo. Morou em São Paulo praticamente a vida inteira. Ele só se mudou para o Rio por causa da minha mãe. Então, foi muito depois. E ele tem curiosidades para contar sobre o grupo de amigos dele quando ele era adolescente, até 20 e poucos anos. Basicamente é o seguinte, tinha um bar de esquina nas Perdizes que... Explica o que é Perdizes. Perdizes é um bairro de São Paulo que fica perto, faz divisa com Pacaembu. O que é o Pacaembu de novo? Pacaembu é um outro bairro. E eu estudava no Colégio Batista Brasileiro. E Pacaembu também, para quem escutou o episódio sobre Tom Jobim e Pelé, Pacaembu é o estádio onde o papai assistia o Pelé jogar e etc. Então, só para fazer um link. Claro, o estádio do Pacaembu ficava no bairro do Pacaembu, Perdizes do lado. Meu colégio Batista Brasileiro ficava ali do ladinho em Perdizes. Então saía da aula e ia para esse lugar que era chamado A Turma. A turma eram pessoas que se reuniam no The bar. Gang. The Gang. A turma. E ficava lá sem fazer nada. Mas era muito divertido. A gente era uma feliz. Época sem telefone celular, sem nada. internet, sem nada. O pessoal ia se encontrar. Exatamente. E eu ia a pé para a turma, mas a maior parte das pessoas da turma tinha um carro. Na época em que ter carro era uma coisa, e tinham carros maravilhosos e todos eles eram fascinados por corridas de automóvel. Todos. E você é fascinado por carro até hoje? Eu sou fascinado por carro, mas eles pilotavam bem. Pilotar quer dizer assim, dirigiam absurdamente bem. Então absurdamente você bem. pilota um carro. Todos. E incrível é que quando eu conto essa história, eu mesmo me surpreendo. Dessa turma de 30, 40 rapazes que se reuniam para fazer nada na vida e ficar que nem uns bobos na esquina, aí chegava um deles, um dos nossos, com um carro novo, todo mundo ficava do lado e via, etc. Tal. De lá dessa turma, saíram 1, 2, 3 pilotos de Fórmula 1, que é um absurdo de coincidência. O Emerson Fittipaldi, que foi bicampeão mundial de Fórmula 1, bicampeão mundial, ou seja, ele está no Olimpo. O irmão dele, o Wilsinho Fittipaldi, que foi piloto de Fórmula 1 e chegou a pilotar pela Porsche, um Porsche incrível que tinha 1000 cavalos de potência e o Wilsinho dominou aquilo. E o José Carlos Patti, que o apelido era Moco, era meu amigão do peito, me pegava em casa pra gente ir no colégio e tudo. E eu fui também um piloto de Fórmula 1 e pilotou pela Ferrari, carro de protótipo, e fazia tempos maravilhosos. Calma. Carro de protótipo. Que chama protótipo, que era as corridas tipo Le Mans, Nürburgring. E ele era um excepcional piloto. Todo mundo adorava o Moco. Isso foi em que ano, pai? Eu não tenho memória, filha. Não, mas imagina, você tinha quantos anos? Eu tinha uns 20 a 25 anos, mais ou menos. E o pessoal começou a ir para a Europa, o Wilsinho, o Emerson primeiro, o Moco logo depois. E brilharam lá fora, voltaram campeões do mundo, etc. E o Moco... O Moco é quem mesmo? José Carlos Patti. Isso. Que era chamado pela família de Carlinhos, né? Então, ele... E por que esse apelido Moco? Eu prefiro não contar. Não, pai. Não, era uma brincadeira de se fazer com ele, mas enfim, deixa pra lá. Ele teve Ele realmente não quer contar. Um acidente... Ele tá balançando a cabeça, não vai contar, gente. Ele teve um acidente muito grave, um acidente fatal, onde ele perdeu a vida, um acidente de avião. E ele foi então considerado, embora sem ganhar um título mundial, um dos grandes pilotos da Fórmula 1. Ele era absolutamente incrível. Ele pilotava, a tocada dele era muito forte. Mas deixa eu... Porque para eu entender também, eu nasci
Eu acho que no ano que o Ayrton Senna morreu, né, em 89. Foi. O Ayrton Senna é da mesma época do que eles? Não, não. O Ayrton Senna é a segunda geração. Eles abriram o caminho e depois foram os outros. O Piquet, que foi tricampeão mundial, e o Senna, que foi tricampeão mundial, também feras, né? Ídolos. O Senna até hoje é considerado assim um cult. E o pessoal... Ele é o Pelé da Fórmula 1. Sim. Existe muita gente boa, Alex. Eu sei o seguinte, quem pilota um carro da Fórmula 1 é mais ou menos assim, tá perto de Deus, porque é inacreditável. Então, numa turma das perdizes, no meio do nada, de gente que batia papo e gostava de automóvel, surgiram 3 campeões de Fórmula 1, o que eu considero assim um acaso, eu considero assim uma coisa inacreditável que isso tenha ocorrido. Sim. A gente gravou esse episódio porque no episódio anterior a gente estava falando sobre coisas que meu pai fica impressionado de hoje em dia e o que ele sente mais falta de antigamente. Ele me deu uma resposta ridícula que é da água, sei lá o quê, do chuveiro. Não, então, é da inocência. Não, então, calma. E eu acho que aí quando a gente terminou o episódio antigo, ele virou e falou: será que o pessoal vai se interessar por essa história? Porque eu acho que ele ficou com muita saudade, né, dessa época, ficou nostálgico e quis contar pra vocês. Então é um episódio curto pra falar sobre como que o acaso existe e que, enfim, você pode ter amigos, entre aspas, não são conhecidos, né, normalmente, mas o papai teve 3 amigos absurdamente conhecidos e cresceu nesse meio. E você viajava para Santos com um deles, né? Viajava. É um deles que pilotava muito bem, dirigia muito bem. Então ele falava para mim, segura que eu vou dar uma acelerada. E ia eu lá com a mão no teto do carro. A 200 e pouco por hora. Mas eles tinham absoluta... É um dom que eles têm. Eles tinham absoluta certeza do que eles estavam fazendo. E aquela curva que chegava, eu falava, não vai dar. E eu falava alto, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E dava. Mas você também teve um acidente de carro, né, pai? Eu tive um acidente de carro, eu não estava dirigindo. Um amigo comprou um DKV, era um carro antigo, muito gostosinho, que eu tenho na minha memória. Ele comprou um DKV, se assustou no meio de uma curva, voltando da praia do litoral norte de São Paulo para São Paulo. Ele se assustou e o carro rolou numa ribanceira na único... Peraí, o que é ribanceira? Ribanceira é um barranco. O que é barranco? Um barranco é um declive. Sim. É o único lugar que ele poderia ter rolado, porque acabava em mato. Os outros declives acabavam em precipício, em nada. Em nada, é a morte certa. Então, capotou o carro, eu tive uma luxação no braço, ninguém se feriu, e foi um susto muito grande. Eu voltei para São Paulo com o braço doendo de ônibus e Pô, não foi nem de ambulância? Ambulância. Chegou lá um guarda da Polícia Rodoviária e falou assim, você tá bem, garoto? Eu falei, tá doendo o braço. Falou, vai passar um ônibus, eu vou parar para você. Ele parou um ônibus, me colocou dentro. E o motorista que tava dirigindo? Cada um ficou pro si, ele ficou lá cuidando do carro. Meu Deus, o que aconteceu? Os 2 amigos que estavam no banco de trás também falaram, poxa, você não podia ter feito isso, vê se dirige direito. Enfim, ficou aquele papo lá. Ele parou o ônibus para eles também, depois o guarda parou o ônibus para eles, e para mim o ônibus veio para Campinas. Eu cheguei em Campinas sem mala, sem dinheiro e tendo que ir para São Paulo. Campinas é uma cidade perto de São Paulo. Mas fica o quê? 2 horas e pouca, 2 horas e meia de São Paulo? Não, no máximo 1 hora e pouquinho, perto. Eu cheguei para a companhia de ônibus e falei assim, olha, o caso é esse, sofri um acidente e me arrumaram um lugar nesse ônibus e eu preciso ir para São Paulo, não tenho dinheiro. Eu peço ajuda para vocês. Eu falei, não, fica tranquilo, garoto, a gente vai te colocar num ônibus aí, você vai para São Paulo. Eu cheguei em casa com o braço doendo muito. E depois, então... Enfim, coisas da vida. Coisas da vida, mas o garoto estava dirigindo, fez uma bobagem grande. Ele se assustou com as pedrinhas que bateram embaixo do carro. Ah.
E ele puxou a direção muito forte, o carro entrou em pêndulo e saiu capotando. A gente não tá aqui pra julgar, né? A gente... Não, mas eu tô aqui para dizer que eu passei por isso e que a gente... Né? Não, eu ia completar. Mas você que tava lá tem todo o direito do mundo. Graças a Deus deu tudo certo, ninguém se machucou, o carro foi recuperado, só que ninguém mais andava com esse amigo, que achavam que ele... E ele não era um dos 3 amigos que ficaram famosos. Não, pelo contrário, ele era o cara que não poderia nem trocar a roda do carro do pessoal que foi famoso, que ele era um perna de pau, ele era um cara roda Horrível. presa, horrorosa. Qualquer garoto de 9 anos de idade dirige melhor que ele. Bom, com esse desabafo, a gente termina o episódio. Espero vocês no próximo. Tchau, tchau.